boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja conosco essa noite. Então, nós vamos seguindo aqui com as exposições de Salmo. Então, essa noite, nós vamos conversar um pouco sobre Salmo 8. Salmo 8. Como de costume, vamos tratar do Salmo todo. O título do sermão é A Majestade de Deus e o Homem. E a palavrinha para as crianças, para os pais poderem falar durante a semana é majestade. Então, antes de nós fazermos a leitura, meus irmãos, se todos já acharam, vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui essa noite mais uma vez para contemplar a grandeza, a majestade, a soberania, o império do Senhor, te exaltar em Cristo Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos por Jesus Cristo em nossas vidas, ao qual criou tudo, os céus e a terra. E além disso, além de Criador, é o nosso Salvador também. Essa noite, Senhor, então nós te pedimos que possamos estar atentos à sua palavra, que possamos aprender mais um pouco da sua palavra, que possamos aprender ainda mais, entender ainda mais sobre a majestade, a sua majestade em Jesus Cristo. Nós te rogamos essas coisas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, então, se todos acharam, vamos ler. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas, bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Meus irmãos, há um problema sério na humanidade, que nós perdemos a noção de grandeza. Eu não digo a nossa grandeza, porque nisso nós exageramos muito. Por exemplo, meus irmãos, que nós podemos ver são as músicas gospel, como são antropocêntricas. Então, nós achamos que nós somos o centro das coisas, porque o pecado habita em nós. Então, trocou a ordem. Então, quando eu digo que nós perdemos a noção de grandeza, estou falando de Deus. Perdemos a noção da grandeza de Deus. Vivemos em um mundo, meus irmãos, onde tudo ele é reduzido ao que o homem sente, ao que o homem pensa e ao que o homem quer. Então, por exemplo, essa semana eu estava vendo ali um homem lá na França que ele se identifica como uma cobra. Acho que os irmãos devem ter visto já. Ele num restaurante ou no metrô, ele do nada, ele se vira uma cobra e ele se comporta como uma cobra. Para vocês verem o tamanho da aberração. Um outro exemplo, meus irmãos, se eu não me engano, um evento na Parada Gay, eu acho. Não me falha a memória.
homens se vestindo de cachorro e se comportando como um cachorro, com coleirinha, porque eles se identificam assim. E não é só no Brasil, tá? Isso é no mundo todo. Então, quando nós colocamos Deus no banco de reservas, de reserva, nós nos sentamos nesse trono. E o resultado é esse. É uma arrogância travestida de liberdade. Eu tenho a minha liberdade. Então a gente vê isso. É um mundo cada vez mais instável, é um mundo cada vez mais confuso, é um mundo vazio de sentido. Então, quando o homem ele se torna o centro, Deus se torna opcional. A criação ela perde o sentido. Então, o Salmo 8 é um antídoto para isso. Para essa distorção. Esse salmo, ele não começa com o homem. Ele começa com Deus. E ainda mais, que nem o Mateus falou, em um aspecto da majestade de Deus. Onde a sua glória ela é manifesta na criação. Então, antes de nos falar quem nós somos, Davi, ele mostra quem Deus é, primeiro. Para depois a gente entender qual que é o nosso papel na história. Então, meus irmãos, esse salmo, ele não alimenta a autoestima. Ele, na verdade, reorienta a identidade humana a partir da realidade de Deus. Então, meus irmãos, essa realidade aqui, Deus, a glória de Deus, ele excede o esplendor de todas as galáxias que nós podemos imaginar que existem. O seu brilho, meus irmãos, ultrapassa de todas as supernovas, de todos os sols que nós possamos imaginar que possa existir. Ele, na sua infinita sabedoria, criou todas as estrelas, colocou cada uma em seu lugar e chama cada uma pelo seu nome. Ele é o rei que está assentado e a terra está embaixo dos seus pés, como estrado. Então nada escapa do seu domínio. A luz do sol, por mais intensa que ela seja, meus irmãos, ela perde o brilho diante desse fulgor incomparável que é a glória de Deus. É disso que esse salmo fala. Da grandeza de Deus. Então a nossa afirmação teológica, o resumo desse sermão aqui, é a glória e a majestade de Deus são manifestadas na criação e na dignidade conferida ao homem, dando domínio como representante de Deus na terra. E Davi vai mostrar para a gente isso com 3 verdades. A primeira é a grandeza de Deus na criação, dos versículos 1 a 3. A segunda é a graça de Deus para com o homem, dos versículos 4 a 5. E o terceiro é a glória de Deus no governo do homem, dos versículos 6 a 9. Então, vamos tratar desse primeiro ponto, meus irmãos. A grandeza de Deus na criação. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Então, esse salmo ele começa com Davi chamando a Deus de 2 formas. O primeiro Senhor ali, ele está se referindo ao nome original de Deus mesmo. Ao Yahvé, ou pentagrama, em hebraico. Querendo mostrar que é o Deus da aliança. É o Deus Todo-Poderoso. O segundo Senhor que ele fala aqui, né, Senhor nosso, esse Senhor aqui, ele está indicando a soberania de Deus. A sua posição como um governador pessoal de Israel. Então o salmista aqui ele não só declara a grandeza geral de Deus por toda a terra, mas
como o seu rei do seu povo, da aliança. Então, ele mostra essa intimidade, contrastando com essa vastidão da criação que logo será contemplada por ele depois. Então, o nome de Deus, meus irmãos, aqui, ele representa a sua essência. Ele representa o seu caráter, a sua reputação. E Davi ele vai dizer, né, Senhor, é magnífico, o seu nome, que o nome do Senhor é magnífico em toda a terra. Então, ou seja, a glória de Deus, ela não tem limite. Ela vai até os confins do universo, da terra. Não tem lugar aonde a glória de Deus ela é manifestada. Então isso transcende, mais uma vez, essa questão de ser o Deus de Israel apenas, mas o Deus de toda a terra. Então Davi, ele continua, meus irmãos, que nós podemos ver aqui, como, pois expusestes nos céus a tua majestade. Os céus, meus irmãos, funcionam como uma obra de arte de Deus, para poder mostrar a sua glória. Então, a palavra aqui, no original, expuseste, ela comunica um sentido de que alguém colocou ali de maneira proposital algo para ser exibido. Então, mais uma vez, os cosmos, o universo, é essa galeria de arte de Deus que ele expõe para que todos que possam olhar possam direcionar para Deus, mostrando que talvez não tenha uma ideia que seja um Deus, mas que algo muito superior a nós fez tudo aquilo. É isso que ele está falando aqui. Para que ele possa revelar a sua infinita beleza, a sua infinita sabedoria, o seu infinito poder. E aí, no versículo 2, meus irmãos, em seguida, é algo que nos surpreende. Porque ele vai falar assim, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários. A força de Deus, ela não só se manifesta no universo, no seu esplendor, na sua glória, na sua exuberância, mas também naquilo que o mundo considera fraco, aquilo que o mundo considera insignificante, as crianças. Essa é uma demonstração, meus irmãos, poderosa de Deus, que ele usa esses meios improváveis para colher glória para si, para receber glória. Então existe esse contraste marcante que nós podemos ver aqui. Enquanto os céus eles declaram essa majestade divina com grandeza, com esplendor, a boca dos pequeninos proclama a mesma glória, mas só que de maneira simples, de maneira humilde. Deus, meus irmãos, ele frustra os fortes com a fragilidade. Ele envergonha os arrogantes com os humildes. E ele faz calar os seus inimigos pela boca daqueles que ainda mamam. Então, meus irmãos, essa realidade aqui, ela é mais aprofundada ali em Mateus 21, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele recebe aquelas crianças para ele. E aqueles opositores, né, religiosos, eles se indignaram com isso. Os irmãos vão saber da parte que eu estou falando. Mas só que ele aponta que aquele louvor era parte do plano de Deus para revelar a sua glória por meio simples. Então, finalmente, aí a gente entra no versículo 3, que Davi vai falar, né? Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Então aqui vemos que a contemplação da criação nos leva à adoração a Deus, e não a nós. Então o salmista, ele não atribui o céu como algo por acaso, que nem os ateus dizem. Que eles falam da teoria do Big Bang, né? Que foi uma matéria que estava ali com uma energia exata, uma partícula pequena e uma alta temperatura que houve uma explosão e colocou tudo no seu devido lugar. Ele está falando aqui que isso é um trabalho de Deus com a obra
dos teus dedos. Óbvio que é uma linguagem poética aqui que ele está se referindo, mas ele descreve que tudo que foi criado com precisão, como se fosse um artista que está fazendo o seu quadro. Ele está pintando cada detalhe com muita precisão, com muito zelo, com muito cuidado. É isso que ele está querendo dizer. Então a lua, os céus, as estrelas, em seu esplendor, eles não surgiram por acaso. Surgiram pelo nosso Deus. Os irmãos aqui do meio, acho que conhecem, já tiveram a oportunidade de conhecer o professor Adalto Lourenço, que o falecido, um caro irmão nosso. Uma vez numa entrevista, ele estava falando das variáveis de existir a vida na Terra. E aí ele conversando com a moça, ele vai falar sobre a distância do Sol, da Terra para o Sol. Se a Terra ela tivesse muito próxima do Sol, nós teríamos um calor muito excessivo, as águas, os oceanos iriam se evaporar e a atmosfera ela ia ficar instável. Por um outro lado, se a Terra ela se afastasse do Sol, nós teríamos temperaturas negativas que iria congelar os mares, os oceanos, e não teria vida na Terra. O que ele também vai falar? Da temperatura ideal da Terra. Por causa da temperatura ideal da Terra, permite que nós tenhamos aqui água líquida. Ele vai, lógico, isso aqui vai depender não só da distância, mas também do Sol, mas também da atmosfera, em outros fatores. Mas só para os irmãos poderem entender, a grosso modo. A nossa atmosfera, ela é rica em oxigênio e nitrogênio. A composição dessas duas coisas faz com que crie a camada de ozônio. E a camada de ozônio é o nosso protetor solar contra o raios ultravioleta do Sol. A água, mais uma vez, é o único planeta composto por água. E a água é o elemento essencial para acontecer as reações bioquímicas. O que é reação bioquímica? É quando um elemento se transforma em outro. Por exemplo, a gente vai comer pão. O nosso organismo pega o amido do pão e transforma em açúcar. Então, se existe água, ela consegue fazer com que as moléculas possam se transformar, gerando vida. Rotação da Terra permite que aconteça dias, permite que aconteça noites. A inclinação da Terra permite que tenha as estações. Nós sabemos que a Terra, o núcleo da Terra é composto por ferro. Dentro dela, nós sabemos que ela faz gerar na Terra um campo magnético. Esse campo magnético, meus irmãos, protege a Terra. Se não existisse isso, os irmãos sabem que o Sol, de vez em quando, ele solta aquelas rajadas ali, e tem algumas explosões, e solta rajadas de fogo. Se não existisse esse campo magnético em volta, a gente seria consumido por esse calor, por esse fogo. Mas só ele faz expelir isso. A Lua garante as marés. Estabiliza a inclinação da Terra. A composição química da Terra. Existência de, como eu falei, de oxigênio, de nitrogênio, de fósforo, hidrogênio. O solo da Terra é rico em minerais. Pode plantar qualquer coisa. E aí, o professor Adalto Lourenço, em outra entrevista, ele vai falar que isso são apenas... Eu dei 8 exemplos aqui do que ele falou. Mas só que ele viu uma outra pesquisa que existem 2 milhões de variáveis para que possa existir vida na Terra. Então, se uma dessas coisas entra em desarmonia, acaba com a vida na Terra. Então, existe uma perfeita harmonia em tudo. Não é possível que tudo está encaixadinho numa engrenagem perfeita assim, para que você possa existir, para que você possa estar aqui ouvindo. Então, meus irmãos, esse olhar reverente sobre a criação gera em Davi não apenas essa admiração,
mas gera nele uma adoração a Deus. Aponta não para a glória do homem, não aponta para a glória, para o próprio a criação, mas para Deus. Então, enquanto Davi, ele contempla, meus irmãos, os céus, mais ele se maravilha com a grandeza de Deus. E menos espaço sobra para o orgulho humano. A aplicação para nós aqui, meus irmãos, é que o Evangelho, ele nos chama a contemplar a glória que tem em Cristo Jesus. Como o Criador exaltado. Nós vivemos em um mundo onde Deus ele é banalizado, onde não existe mais reverência, não existe mais um temor, até mesmo dentro das igrejas. Esses dias mesmo eu vi uma igreja, acho que até mandei para o Léo, mandei para o Marcelo, não lembro, para alguns irmãos, que a igreja tem um local que é como se fosse um bar, uma discoteca, uma balada, um compartimento da própria igreja. Totalmente falta de reverência. Então, o Salmo 8, meus irmãos, nos chama de volta ao temor do Senhor, a nos lembrar que nós não somos o centro do universo. Que o centro do universo ele existe para a glória de Deus. Para a glória de Cristo Jesus. Então, cada estrela, meus irmãos, cada detalhe da criação não aponta para a nossa importância aqui. Aponta para Deus. Para o Deus eterno, para o Deus glorioso, para a majestade de Deus, que é totalmente distante de nós. Do que nós somos. E à luz, meus irmãos, do novo Evangelho, do Novo Testamento, nós sabemos que essa glória pertence a Cristo. Porque se nós irmos lá para João, para Colossenses, que nem o Léo está pregando expositivamente em continuação esse livro, ele é o verbo por meio do qual tudo foi criado. Isso significa, meus irmãos, que tudo é obra dele. Ele não é apenas o nosso Salvador, ele é também o nosso Criador. Digno de toda adoração, porque ele criou tudo e tudo deve render glória para ele. Por isso, meus irmãos, que o Evangelho ele nos chama a ajustar a nossa perspectiva. A criação ela não existe para o nosso conforto, mas para a glória do Filho de Deus. Isso confronta a nossa tendência de antropocentrismo. A vida cristã, meus irmãos, ela começa com a visão correta de Deus. De uma visão elevada, de uma visão exaltada, de uma visão gloriosa, majestosa, santa de Deus. Então, o verdadeiro culto, meus irmãos, ele brota dessa admiração da grandeza de Cristo. E não por busca de experiências humanas. Então, a igreja, meus irmãos, ela precisa voltar urgentemente a ter essa visão correta de Deus. Isso especialmente no nosso país, onde nós vemos mais e mais igrejas, mas só que a Bíblia está aqui e a igreja está aqui. Cada vez mais distante da Bíblia. Igrejas que estão preocupadas em lotar bancos, em fazer coisas para atrair pessoas, com parede preta, com luzes, com música, com não sei o quê, com teatro, enfim, diversas coisas. Com talvez uma linguagem mais jovem para atrair os jovens. Do que preocupada com a pregação do Evangelho. Hinos, louvores que duram horas e 20 minutos de pregação, porque as pessoas se importam mais com um louvor, com um hino, do que conhecer o Cristo das Escrituras. Infelizmente é isso. E estão buscando um Deus útil.
Porque quando eu estou com dor de barriga, ou quando eu estou com a porta fechada, quando eu estou com problema em casa com a esposa, ou quando eu estou com um problema com o filho, ou porque não sei o quê, qualquer outra coisa, eu preciso de um Deus que me sirva. É isso que buscam, porque tem uma visão errada de Deus. Então a igreja precisa voltar para o Deus, a conhecer o Deus das Escrituras. E aí, após Davi, ele contemplar a grandeza de Deus na criação, ele passa para o segundo ponto, que é a graça de Deus para com o homem, dos versículos 4 a 5. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra coroaste. Então, após Davi ele contemplar a lua, após Davi ele contemplar os céus, os cosmos, os astros, ele volta para uma pergunta profundamente existencial, após ver essa vastidão. Também espiritual, né, no caso. Quem é o homem para que dele te lembres? Não é uma pergunta cínica, é uma pergunta honesta que ele está fazendo. É legítimo. Ele não está diminuindo o valor do homem. Não é isso que ele está querendo dizer aqui. Mas ele está reconhecendo a sua aparente pequenez diante da imensidão da criação. É como se ele dissesse: Senhor, os céus, as estrelas, o universo, essa noite a lua, o sol, por que o Senhor se lembra dos homens? Quem somos nós diante de toda essa vastidão? Então, essa admiração aqui nasce desse contraste entre a grandeza do Criador e a limitação do homem. Então, aos olhos da criação, de fato, o homem ele é limitado, de fato o homem é pequeno, é frágil, sim, é um fato. Mas aos olhos de Deus, ele é lembrado, ele é visitado, ele é coroado por honra, e isso é graça. E aí Davi ele vai usar duas expressões importantes aqui, que é te lembres e visites. Essas palavras aqui não é simplesmente de uma mera recordação, como se Deus esqueceu e agora ele se lembrou. Essas palavras aqui, lá no original, ele comunica uma atenção especial, uma ação graciosa. Deus não tem o homem apenas na mente, mas ele quer se relacionar com o homem. Ele quer se envolver com o homem. É isso que está falando aqui o texto. E aí no versículo 5, ele aprofunda ainda mais esse espanto. Que ele vai dizer, né? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Essa expressão aqui é bem tensa. Por um pouco menor que Deus. Aqui, meus irmãos, a palavra Deus aqui, no hebraico, é Elohim. E Elohim em alguns contextos, pode significar anjos. Que a Septuaginta aderiu a essa tradução, que é a versão grega do Antigo Testamento. E que, muito provavelmente, né, ali em Hebreus 2, estava utilizando essa versão como base para aplicar Jesus Cristo a isso. Mas só que, no entanto, meus irmãos, no contexto aqui, de fato, ele está colocando, sim, o homem numa posição extremamente elevada. Em um grau um pouco inferior a Deus. Não é anjos, é Deus mesmo que está falando aqui. Isso não está exaltando, meus irmãos, o homem acima do que ele deve. O que ele está fazendo aqui? Ele está reconhecendo a dignidade, a posição honrada que Deus deu ao homem na criação. Por sua vontade livre que ele concedeu ao homem. E aí, esse coroamento aqui com glória e honra tem muito a ver lá com Gênesis 1.
E tanto é que falam isso aqui, que era um hino, era uma música que rememorava Gênesis 1, lá os versículos 26 a 28. Quando Deus, ele cria o homem à sua imagem e semelhança, e ele coloca o homem, constitui o homem como se fosse um governador ali, um vice-presidente, vamos dizer assim. Então, Adão, ele tinha a incumbência de governar a criação, de ter domínio. O ser humano, meus irmãos, diferentemente de todas as outras criaturas, ele foi feito para refletir o caráter moral de Deus, para refletir o caráter racional, espiritual de Deus. Ele foi coroado, não de maneira literalmente, né, coroado, mas ele recebeu essa dignidade representativa. Ele estava representando a raça humana ali. Isso inclui consciência, inclui linguagem, criatividade, senso de justiça, capacidade, comunhão com Deus. E tudo isso era o brilho da imagem de Deus refletida nele. Mesmo ele, em sua pequenez, mesmo ele sendo um ser físico, mas ele era um homem que carregava essa dignidade espiritual nele. Que era incomparável. Porque ele foi criado para conhecer a Deus, ele foi criado para amar a Deus, ele foi criado para servir a Deus. Então Davi, meus irmãos, ele não está louvando o homem por si mesmo. Não é isso. Ele está exaltando a graça que foi conferida ao homem, por esse privilégio, tamanho, por uma criatura tão frágil e limitada, comparado àquela criação que nós vimos ali agora. Ele era o portador da imagem divina. E essa mesma graça se lembra do homem mesmo após a queda. E aqui, de maneira tão cirúrgica, o apóstolo Paulo ali, ele acaba aplicando esse texto a Hebreus 2, dos versículos 6 a 9. Onde ele vai dizer, ele atribui, que essa graça ela foi manifestada de modo tão supremo que o Filho do Homem, Jesus Cristo, que por um pouco, aí sim ele fala, que foi feito menor do que dos anjos, mas ele foi exaltado soberanamente. Que esse foi o homem plenamente que cumpriu aquilo que Adão não cumpriu. Então, em Jesus, nós vemos, meus irmãos, esse homem que Deus intentou, obediente, glorioso, coroado, governando com justiça. Então, assim, meus irmãos, esse trecho aqui do Salmo, ele não é só antropológico, mas ele também é messiânico, é cristológico. Davi, ele talvez sem saber do que ele estava escrevendo ali, mas sendo usado por Deus, ele aponta para aquele que seria a encarnação perfeita para substituir o homem, porque o primeiro Adão não conseguiu. O verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Em Cristo, nós vemos não apenas um exemplo supremo da glória do homem, mas também essa expressão suprema da graça de Deus para com o homem, porque o próprio Deus veio. E aí, meus irmãos, quando nós trazemos isso para a nossa realidade, o Evangelho, ele mostra que Deus visitou um pecador, um indigno, um rebelde, por pura graça em Jesus Cristo. E aí, essa pergunta aqui do Salmo, ele é confrontador. Porque vai dizer, quem é o homem para que ele te lembres? E o filho do homem para que visites? Então, Davi, ele estava admirado com Adão, porque isso ele estava trazendo lá para o início da história. Onde Adão, ele era o ápice da criação. Deus criou os cosmos, Deus criou a terra, as montanhas, todos os animais, tudo no seu devido lugar. E Adão ele foi coroado como rei. Não como um rei absoluto, obviamente,
mas como se ele fosse um governador, um vice-presidente, que eu falei. E era portador da própria imagem do Criador. Ele tinha que governar. E Deus o fez um pouco menor do que ele mesmo. Na sua capacidade, na sua dignidade, ele confiou a sua obra, ele confiou a um homem. Então, olha que consideração que Deus tinha por ele. Ele era belo, ele era puro, espiritual, era relacional, era moral, era responsável, livre, refletindo o caráter de Deus em todos os aspectos. Adão ele não era apenas racional, mas ele era glorioso, destinado a governar com justiça e a expandir aquela realidade do Éden para toda a terra. Como rei, como sacerdote, como profeta. O universo, meus irmãos, material, por mais vasto que fosse, estava sobre os pés dele. Adão, ele conversava com Deus. Ele andava com Deus. Ele vivia para Deus. Ele foi coroado de honra, havia luz no seu rosto. O céu não temia ele, mas acolhia. A criação não se escondia, mas se alegrava pelo seu domínio. Mas só que de repente, meus irmãos, veio a rebelião. E por um único ato de desobediência, o homem caiu da posição mais elevada que poderia existir para a mais degradante condição. O cenário mudou completamente. O ouro se tornou uma ferrugem. A coroa caiu no pó. Aquela glória que tinha de Adão era como se fosse agora uma neblina, uma névoa que se dissipou no sol. O homem ele não apenas tropeçou, mas de fato ele caiu. Ele não apenas se feriu nesse tropeço, ele morreu. O brilho espiritual que era revestido nele foi arrancado. A sua alma se obscureceu, o seu coração se corrompeu, as suas vontades agora estavam inclinadas para o mal. A sua natureza foi deformada. O que antes era um reflexo da santidade de Deus, agora se tornou uma caricatura grotesca. Agora, ao invés de ser governador da criação, ele se torna um escravo. Um escravo da idolatria, porque agora ele adora a criação ao invés do Criador. É um escravo dos seus próprios apetites, preferindo essa terra do que a Deus. Um escravo do diabo, aquele que ele obedeceu, escolheu obedecer lá no jardim. Agora ele é um escravo da morte que reina com mãos frias e cruéis nele. O homem, outrora, meus irmãos, era revestido de coroa e agora veste trapos espirituais. O que foi feito, meus irmãos, a imagem de Deus, agora reflete esse horror do pecado. Aquele que foi feito para louvar, agora ele blasfema. O que foi criado para a vida, agora nele habita a morte. Porque ele está morto em seus delitos e pecados. Cego, embora pensa que consegue ver. Surdo, embora pensa que consegue ouvir. Fraco, embora pensa que tem força. A rebelião, meus irmãos, é a sua natureza. O orgulho agora faz parte do seu dia a dia. A auto-idolatria. E é por isso que nós fazemos essa mesma pergunta de Davi. Quem é o homem para que dele te lembres? Se torna ainda mais profunda.
Quem é esse miserável? Quem é esse deformado, esse rebelde que se ergue contra o próprio Criador com mãos fechadas? Meus irmãos, se Deus ele fosse apenas justiça, o homem estava condenado ao inferno por toda a eternidade. Mas bendito seja o nosso Senhor, que em Jesus Cristo, o próprio Cristo, o verdadeiro Filho do homem, o novo Adão, a imagem perfeita de Deus, desceu para restaurar aquilo que estava arruinado. Cristo assumiu a nossa carne, Cristo assumiu a nossa humilhação. Ele não apenas visitou, meus irmãos, o homem, ele se tornou o homem. Ele não apenas olhou para a humanidade, mas ele se revestiu na sua totalidade, exceto o pecado. Ele, meus irmãos, não apenas viu a miséria da criatura rebelde, mas ele entrou no meio dela para redimir aquilo que estava arruinado, que estava perdido. Nós vemos aqui que ele foi feito menor que os anjos, mas ele nunca deixou de ser maior do que todos eles. Ele, meus irmãos, se abaixou, não porque ele era inferior, mas porque ele era suficientemente superior para descer tão baixo e não se contaminar com o pecado. Então, meus irmãos, no Calvário, Jesus Cristo ele é despido daquela glória visível para que os filhos de Adão, eles pudessem ser revestidos, para que eles pudessem agora ser filhos adotivos de Deus. Ele não nos visitou, meus irmãos, porque nós éramos gloriosos. Ele nos visitou porque nós estávamos perdidos. Ele não veio nos coroar, mas ele foi coroado com espinhos para que nós pudéssemos receber a glória da redenção. O que o primeiro Adão perdeu, o segundo conquistou no Calvário. Então, meus irmãos, agora em Cristo, Deus nos elegeu novamente, não apenas aquele lugar onde Adão um dia ocupou, mas agora em lugares excelsos, celestiais, eternos. Unidos a Cristo, nós não somos apenas restaurados, mas agora nós somos exaltados com Ele, assentados com Ele, em regiões celestiais, selados pelo Espírito Santo, da promessa e garantido uma herança incorruptível. Nada pode destruir essa realidade, meus irmãos, nada pode destruir essa realidade, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois o juízo que nos era devido caiu nele na cruz. E agora o trono, meus irmãos, que antes era inacessível, ele abriu espaço para que nós pudéssemos ir a Deus. Para ter um lugar de abrigo, para ter um lugar de paz, para ter um lugar de comunhão para os redimidos em Cristo Jesus. O pecado, meus irmãos, que antes reinava em nós, como mãos de ferro sobre o coração do homem, perdeu o seu aguilhão. A morte, meus irmãos, que antes era nossa inimiga final, agora ela foi vencida pelo poder da ressurreição. Então, nada, meus irmãos, absolutamente nada pode nos separar desse amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo somos mais que vencedores, porque nós somos amados eternamente, porque nós somos comprados com preço de sangue do próprio Deus, um preço infinito, selados pelo Espírito Santo para a glória dele. Então, meus irmãos, essa é a posição segura e exaltada daqueles que estão em Cristo Jesus, não mais caídos, não mais condenados, mas erguidos e aceitos, não mais sujos, não mais envergonhados, meus irmãos, agora justificados e honrados nele. Não mais escravizados, mas agora reinando com ele para toda a eternidade. Então, se você vive confiando na sua própria bondade, se você vive confiando no seu próprio desempenho,
na sua religiosidade. O Salmo 8, ele te confronta. Você não era nem digno de ser lembrado por ele. Mas se você reconhece a sua condição, o Evangelho te chama. O Deus glorioso, ele lembra de você. Ele visita você. Ele alcança você. Ele chama você para o arrependimento em fé em Cristo Jesus. Então se renda a ele. Essa verdade, meus irmãos, ela transforma tudo, porque ela esmaga esse orgulho que nós temos. Destrói esse orgulho espiritual que nós temos. Essa arrogância espiritual. Nós somos o que somos, não porque nós somos grandes, mas porque Deus é gracioso em misericórdia, porque não devia nada para nós. E aí, após ele contemplar isso, ele contempla a glória de Deus no governo do homem, que é o próximo tópico, os versículos 6 a 9. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Obrigado. Lhe puseste ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. O Senhor, nosso Senhor, ó Senhor, nosso Senhor, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então, meus irmãos, o término desse salmo aqui é quando Davi ele contempla o papel do homem, o papel de Deus que deu ao homem dentro da criação. Ele não apenas é lembrado por Deus, não é apenas coroado por Deus, honrado, mas ele foi investido de uma autoridade real, porque daí tinha que exercer domínio. Então essa realidade, meus irmãos, nos remete lá em Gênesis 1, que nós vimos aqui, versículos 26 e 28, onde Deus ele fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Então o salmista aqui inspirado, ele retoma esse princípio e apresenta essa evidência da glória de Deus, que ela foi revelada por meio dessa posição que o homem ocupa agora como governante para exercer domínio na terra. Então, ao dizer que Deus deu ao homem, né, que nós vimos aqui, domínio sobre as obras das tuas mãos, Davi ele está se referindo a toda a terra, a toda a criação como um todo, toda a ordem criada, visível, que nós podemos ver, foi dado para as mãos, por Deus, né, para as mãos de Adão. Então ele foi designado como governante. Esse governo, como nós sabemos, não é autônomo, ele não tinha que fazer como ele pensava, da maneira como ele queria, mas era delegado, era um reflexo da autoridade divina. Então, por isso que ele deveria exercer domínio sobre a terra com muita responsabilidade, com muito cuidado, com muito zelo, sabedoria, justiça. O governo do homem, meus irmãos, não é apenas administrativo, mas só que também é espiritual. Ele é chamado a refletir esse caráter santo, que eu falei no outro ponto, justo, amoroso de Deus. E isso eleva o papel do homem a essa dignidade sacerdotal que também ele tinha, de cuidar do Éden. O Éden era como se fosse um templo. Então ele governa em nome de Deus e para a glória de Deus. Então o texto ele segue dizendo: e sob os teus pés, sob seus pés tudo lhe puseste. Então essa linguagem aqui é de submissão. É uma linguagem de uma sujeição, como se fosse de um rei.
Essa linguagem aqui, no Antigo Testamento, ela, que coloca debaixo dos seus pés, expressa essa soberania que tinha. Então, meus irmãos, aqui não se trata de uma opressão que ele tinha, que ele poderia fazer nesse domínio, nessa exploração. E sim, era com ordem, com decência. Porque foi estabelecida por Deus e que o homem ele ocupa essa posição de liderança na criação. E com tudo que está sendo subordinado a ele, tudo que existe. Então a lista que Davi lhe apresenta, né, que é ovelhas, bois, animais do campo, aves do céu, peixes do mar, e tudo que percorre os mares, é essa amostra representativa de toda a criação lá de Gênesis 1. Onde ele foi colocado como governador da terra. Então, essa verdade, meus irmãos, confronta várias ideias equivocadas. Que, por um lado, corrige a visão materialista, secular, de que o homem ele é apenas mais um animal, que ele só serve ali para procriar, reduz o homem a isso, um animal um pouco mais evoluído, que anda em dois apoios, sem fazer nenhum valor distinto, sem fazer nenhum propósito superior. E por outro lado, meus irmãos, confronta essa tendência pecaminosa de domínio tirânico. De exercer essa avareza, esse egoísmo, destruindo o meio ambiente, oprimindo os vulneráveis, né? Tratando a criação como algo que pudesse explorar sem limites. Então, meus irmãos, a criação, ela não pertence ao homem, que nós estamos vendo aqui. Ela pertence a Deus e foi confiada a Ele. O governo humano, meus irmãos, portanto, ele deve ser, mais uma vez, com humildade, com responsabilidade, temendo a Deus, voltado para o bem comum. Isso é governar com sabedoria, com justiça, como mordomos do rei, né, fazendo a sua vontade. Mas só que, no entanto, se nós olharmos ao redor, nós vamos ver que tudo está em colapso. Que a realidade é outra, né? O homem, ao invés de ele governar de uma maneira honesta, justa, ele corrompe a autoridade, né? A natureza está em rebelião, agora com o homem. As estruturas sociais estão nesse colapso. O domínio humano agora parece ser um fracasso. Não é um reflexo da glória de Deus. E isso só mostra que o Salmo 8, meus irmãos, embora originalmente ele foi descrito ali para trazer o homem ali em Gênesis 1, mas só que ele aponta profeticamente, que nem eu falei no outro ponto, para alguém que seria esse homem perfeito. Alguém que cumpriria esse mandato perfeitamente, que é Cristo Jesus. Então, lá no Novo Testamento, se nós olharmos para Hebreus 2, dos versículos 6 a 9, ele interpreta esse trecho de maneira messiânica. E aí ele vai dizer, né, que Hebreus, embora ele afirma que ainda nós não vejamos todas as coisas dessa maneira como Gênesis 1, mas só que nós vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado com glória e honra. Cristo, meus irmãos, é esse verdadeiro homem perfeito que cumpre esse Salmo 8 aqui. Ele é o novo Adão. Ele é esse homem perfeito. Esse último homem que restaura a imagem de Deus no homem e exerce esse domínio perfeito. Então, meus irmãos, nele,
tudo finalmente está debaixo dos seus pés. Que nós vemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, Salmo 110. Então, o domínio que foi dado a Adão foi perdido, mas só que Cristo, ele reconquista esse domínio. Então, esse salmo, meus irmãos, ele é tanto uma lembrança dessa vocação original do homem, como também essa profecia, essa parte messiânica apontando para Cristo Jesus. Ele sim governa com justiça, cuida da criação, redime essa humanidade caída. Então, meus irmãos, o Evangelho restaura em Cristo Jesus essa missão que foi dada ao homem em ter domínio, em governar e refletir a glória de Deus no mundo. Deus criou o homem com essa responsabilidade de dominar, de cuidar da criação e foi perdida, que nós vimos. Então, ao invés de governar como representantes de Deus, agora nós governamos como rivais de Deus. Isso gerou, meus irmãos, esse caos, essa opressão, gera essa corrupção, essa destruição, o abuso de poder, a exploração do próximo. Então, esse domínio ele foi corrompido. Mas só que no Novo Testamento mostra que o Salmo 8, ele se cumpre em primeiro lugar em Jesus Cristo. Então, em Hebreus declara que tudo que foi colocado debaixo dos pés do Filho do Homem agora. Ele é o novo perfeito Adão, que reina com justiça, com sabedoria. E agora aqueles que estão unidos a Cristo também são chamados a refletir essa autoridade, meus irmãos. Nós somos chamados a refletir essa autoridade restaurada com humildade, com responsabilidade. Então, aplicado isso a nós, no nosso contexto, o Evangelho ele transforma a maneira como nós exercemos a liderança, a influência nos outros. No nosso lar, no nosso trabalho, com os amigos, na igreja, na política, no cuidado da criação. O cristão ele é chamado a não governar para si, mas governar para a glória de Deus. E no Brasil, meus irmãos, nós sabemos que há tanta distorção de autoridade na política, sobretudo na política, na educação, nas famílias, na igreja. E a igreja ela precisa ser esse sinal visível do reino de Deus, meus irmãos. Então, você governa a sua casa? Você administra uma empresa? Você é sócio da empresa? Você tem a missão de refletir a justiça e a bondade de Cristo em tudo aquilo que você faz. O Evangelho não apenas ele te salva, mas ele te reposiciona a sua visão de mundo. Ele restaura a sua vocação original agora sob o domínio de Jesus Cristo. E o seu senhorio. Então, indo agora para as considerações finais, meus irmãos, para acabar. O Salmo 8, ele é essa joia que nós vimos. Porque ele termina, né, com o primeiro versículo, ele começa com aquele versículo e termina com o mesmo versículo, né? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então isso resume bem essa majestade de Deus que nós vimos aqui agora. Então primeiro nós vimos a grandeza de Deus na criação, depois nós vimos a graça de Deus para com o homem, e por último nós vimos a glória de Deus no governo do homem. Então essas verdades, meus irmãos, elas nos exigem uma resposta. O mundo de hoje, especialmente no nosso contexto, do que nós somos chamados. Nós sabemos que nós falhamos, que o pecado dele distorceu tudo, que o pecado habita em nós, sim. Não somos escravos do pecado, mas só que nós perdemos esse temor de Deus, nós ignoramos essa graça e nós
abusamos, né, desse poder que foi dado agora. O homem que deveria refletir a glória de Deus, agora ele passou a buscar a sua própria glória. O mundo, meus irmãos, está corrompido porque o coração do homem está corrompido. Que nós vimos. É por isso que Hebreus, meus irmãos, mais uma vez nos diz que Jesus é esse perfeito que cumpre verdadeiramente esse propósito do homem. Ele é o filho do homem que foi feito por um pouco menor que os anjos. Mas ele morreu em nosso lugar, sofreu por nós e agora ele é coroado com honra, com graça, com poder, com glória. Então ele recupera aquilo que foi perdido. Então, meus irmãos, em Cristo, a imagem de Deus ela é restaurada. Em Cristo, o domínio sobre todas as coisas agora é retomado. Em Cristo, a nossa vocação de refletir a glória de Deus, ela foi reconquistada. Então, venha a Cristo, você que ainda não veio. Não há, meus irmãos, como viver essa grandeza, essa graça, essa glória do Salmo 8, distante dele, separado dele. Então, se arrependa da sua vida centrada em você mesmo, em seus pecados, em suas vontades, vivendo como você é o Senhor da sua própria vida. Você não pode viver em seu pecado e esperar ser salvo. Deve se arrepender dos seus caminhos perversos. Você não pode vir aqui todos os domingos e continuar amando o seu pecado. Você não pode vir aqui todos os domingos e estar de paz com o seu pecado. O Evangelho deve transformar o seu coração. Você não pode continuar assim, dessa forma. Você deve ter nojo do seu pecado. O seu coração precisa ser transformado pelo poder de Deus. Então, reconheça a sua pequenez. Se hoje você está ouvindo o Evangelho, é porque Deus ele lembrou de você para você estar aqui, para te dar força, para te dar saúde, mentalidade, para você poder caminhar, poder ir e vir. Então, se renda a Cristo e vindo a Cristo, louve-o ao contemplar a beleza do mundo. Honre-o ao tratar o outro com dignidade. Sirva-o, meus irmãos, governando bem aquilo que ele confiou, seja seu trabalho, seja sua família, os filhos, a sua casa, os seus talentos, os seus dons. O que nós vimos, né, meus irmãos? A majestade de Deus ela está estampada nos céus, na terra, mas que ela também esteja estampada na sua vida. Não para que os outros possam olhar para você e ver a grandeza do ser humano que você é, mas que as pessoas possam olhar para você e enxergar a Cristo. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos.